Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as emoções, as sensações e o humor nosso de cada dia. As emoções são as forças motivadoras que nos impulsionam para agir. São processos espontâneos biológicos fora do nosso controle. Uau, a gente não pode controlar as emoções em alguns momentos, não. As emoções surgem pela avaliação e julgamento da nossa mente sobre uma situação. As emoções viscerais mexem com o nosso organismo. As emoções se diferenciam do sentimento. O sentimento é a maneira como interpretamos a emoção que eu experimento. Temos consciência do nosso sentimento e podemos tomar decisões baseadas nele. Então, quando a gente sente muito, realmente, às vezes a gente sente muito. O que isso quer dizer? Quando acontece alguma coisa na sua vida e você ficou assim, extasiada, levou um choque, e aí não foi uma notícia muito legal, então você sente muito por aquilo. Quando você sente muito, você fica triste. E ao passo que você fica triste, você vai sentindo mais aquilo. E o oposto também é verdadeiro. Você recebe uma notícia. E aí você leva um susto, mas era uma notícia positiva. E então você fica muito alegre. E o excesso de alegria também pode te prejudicar e fazer você tomar decisões assim, sem muito crivo, sem muita análise, não é mesmo? Então, o que a gente não pode controlar de imediato é a emoção. A emoção, a gente recebe a informação e você já tem ali aquela informação. E aí você vai sentir ela, você vai ter uma sensação a respeito. E aí você pode começar a controlar. As sensações, elas são percepção do órgão dos sentidos. Segundo é difícil falar o nome dele, gente. Dietrich Campbell, os órgãos dos sentidos são órgãos de nutrição em diferentes níveis. A percepção do nosso sentido está baseada na percepção de vibração. Voltamos a falar sobre frequências. Cada sentido sendo capaz de perceber e interpretar determinada frequência. Segundo Campbell, os diferentes órgãos do sentido são dessa forma, não dão informação da dança das frequências em nosso ambiente, que são recebidas pelos receptores nervosos transmitidos pelo cérebro. E aí, o que acontece? Nós aprendemos normalmente sobre os nossos 5 sentidos, que nos relacionam com o mundo físico, né? Que são o tato, olfato, audição, visão e paladar. Campbell vem e completa esses 5 com mais órgãos dos sentidos, como a glândula hipófise e com o coração. Como cada sentido percebe uma frequência, temos o tato, como já falei, ele percebe a vibração mais baixa, então tudo que é sólido, nós conseguimos uma matéria mais densa, né? Nós conseguimos ali apalpar, sentir se é sólida, sentir a temperatura e tal. O paladar, né, que é a boca, ela percebe a vibração um pouco mais alta que a dos líquidos, como a água, o suco, os alimentos que é transformados em líquido pela mastigação. O olfato, que percebe uma vibração mais alta, que são as substâncias gasosas, e os óleos essenciais está aí nesse bloco. A audição, que percebe os sons e tons. A visão percebe altas vibrações de cores e luz. E a hipófise? A hipófise, ela percebe o nosso mundo interno. Ela reconhece o eu, nosso olho interno e o centro
autoconsciência. Uma curiosidade é que no desenvolvimento embrionário, a formação da hipófise é muito semelhante ao desenvolvimento do olho. Olha que interessante. Com os olhos físicos, nós vemos o fora, e com a hipófise, nós vemos o dentro. Mas lá, pela 8ª semana, no momento da transformação do embrião em feto, a hipófise, enquanto olho, se fecha para o mundo externo e segue para uma visão interna, se tornando o sentido da autoconsciência. A hipófise seria o órgão da percepção do eu, o centro característico da personalidade e, ao mesmo tempo, o regulador do nosso sistema hormonal, responsável pelo equilíbrio do nosso organismo. Muito interessante. O 7º sentido que Campbell trouxe para nós é o coração, o sentido que conecta todos os outros, os 3 mais terrenos com os 3 mais espirituais. Quais são os mais terrenos? O tato, né, que são energias mais densas, vamos voltar lá. O tato, o paladar e o olfato. E aí depois nós temos a audição, a visão e a hipófise. E o coração, que vai ser o órgão do sentido, que vai combinar as vibrações mais grosseiras com as vibrações mais sutis. Ele une o mundo espiritual com o mundo material. Pensar, sentir e agir integralmente é o que desperta nosso 7º sentido e faz com que o Espírito Divino flua através de nós, sem interrupções, espiritualizando a matéria. Todos os nossos sentidos servem para nos comunicar com o meio externo. São as janelas da nossa alma. O ser humano veio, na sua evolução, desenvolvendo sentidos de acordo com o que ele necessita para a sua sobrevivência. Tanto que nosso olfato é extremamente menos elaborado do que o de um cão. Abrir essas janelas da alma é desenvolver nosso sentido para perceber essas mudanças energéticas e vibracionais do nosso ambiente. É cuidar da nossa nutrição, não só através do alimento que ingerimos, mas do que passamos no corpo, do que escutamos, do que vemos, do que cheiramos, de como respiramos, de como pensamos. Sensações são as necessidades a serem preenchidas e não deve ser nosso objetivo de vida. Visto isso, entendendo que o 6º e o 7º sentido, como a hipófise como 6º sentido e o coração como 7º sentido, e o equilíbrio que o coração traz entre a matéria e o sutil, né? O campo físico e o campo energético, vibracional, isso tudo é o que vai trazer o equilíbrio para que nós tenhamos uma vida mais equilibrada. Mas quem não quer ter uma vida equilibrada? A gente sabe que às vezes a gente está mais para cima, às vezes está mais para baixo. Mas quem não quer ter o equilíbrio ali e continuar a vida de uma forma mais leve, mais sutil? Essa é só uma das maneiras que a gente pode fazer isso e trazer isso para o nosso mundo, né? Para o nosso mundo desperto, vamos dizer assim. Agora nós vamos falar um pouquinho dos humores. O humor não é uma emoção. Ele é um estado em que nos mantemos por algum tempo. Como quando estamos animados ou desanimados, entediado ou empolgada. O humor ele está diretamente relacionado ao nosso nível de energia. É uma combinação de sensação com emoção. Então, a gente junta as duas situações e aí a gente traz o humor.
Nosso humor, ele é sazonal, é cíclico e pode viajar junto com a lua ou com o ciclo menstrual, por exemplo. Quem nunca teve, das mulheres, né? Quem nunca teve uma TPM daquelas que a gente parece que não sei o que acontece no nosso mundo, ou tudo fica muito nebuloso, ou a gente garra uma raiva sem fim, não é mesmo? É importante a gente entender o seguinte, que conhecer a nossa roda de humor para que a gente saiba canalizar a nossa energia adequadamente e consiga, dessa forma, ter uma vida mais harmônica. Quando a gente entende os humores, o que acontece, e nananã, todas essas coisas todas, o que a gente consegue fazer? O controle, o equilíbrio, trazer isso tudo de volta para o equilíbrio. Quando nós pensamos em aromaterapia, é claro que a gente já pensa logo em cheiro. E esse assunto vai ficar para a próxima aula, que eu vejo vocês já já. Então, não perca tempo, hein? Não deixa para amanhã o que você pode fazer agora. A gente tem um ditado dentro de uma dos estudos iniciáticos que eu faço, e lá está sempre escrito assim, logo no centro, no comecinho do estudo: não deixe para tarde o que você pode fazer pela manhã. Se for fazer, faça o quanto antes. Então, é isso que eu digo para vocês. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Um beijo, até a próxima aula.